Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Esse é, como vocês sabem, um Macro Talks. A gente vem fazendo ele já há um bom tempo. Eu acredito que desde agosto de 2020, né? A gente vem fazendo o Macro Talks. Daqui a pouco vão fazer 3 anos já. Nem parece que a gente já vem com o Macro Talks há 3 anos. A gente vai fazer aniversário em agosto. Eu nem sabia disso, né? Então, eu sempre tento refletir nisso, porque qualquer pessoa que é inteligente, não estou falando desprezando todo o resto, mas que se respeita, você faz uma reflexão de tempos em tempos, né? E a gente vem tocando o Macrotalk já há uns 3 anos, faz bastante tempo. Eu fui ver a lista de vídeos que a gente tem mais de 150 vídeos. Ou seja, todas as semanas a gente teve alguns feriados também. Nós tivemos ahm, alguns especiais, então soma tudo isso ao longo do tempo. Em dezembro a gente sempre faz no fim de ano um especial, né, do Macrotalks, a gente faz um resumo, a gente olha para o ano que vem, o ano seguinte, né? E bom, virou um programa tradicional aqui no canal da Active Trades. Muito feliz com essa jornada, esse feedback de vocês. Eu sei que nós não somos grandes, nós não somos aqueles influencers que têm a atenção do público em geral, mas tá aí, tá registrado para vocês 150 macro talks que soma, espero, a jornada de vocês. Então é melhor a gente fazer do que a gente falar, né? Então são 3 anos com a jornada aqui com vocês. Então esse é mais um para soma aí para vocês e sempre assim. É uma jornada pouco em pouco a gente está junto. Já faz um bom tempo e a gente é isso. Acho que tá aqui o sinal. Mais do que falar, a gente sempre se prepara. E faz 3 anos que a gente está fazendo isso. Esse é o mercado. Todas as semanas a gente está fazendo isso. É, então é isso, né, pessoal? Eu quero agradecer pela atenção de vocês. O MacroTalks existe por vocês, devido a vocês. Então tá aí. Muito obrigado. Em agosto a gente de repente faz um happy hour em São Paulo ou talvez em Santa Catarina, não sei. Tá, não sei. A gente vai ver o que acontece aí, né? Muito obrigado. E eu deixo aqui para vocês os links Macrotalks desde agosto, o glossário aí que eu fiz especialmente para vocês no fim do ano passado, o curso gratuito de Banco Central que está no Academy da Active Trades e o canal da Active Trades no Telegram, que são esses os materiais que eu entrego para vocês aí de forma direta e indireta. E bom, só agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Tá aí o material para vocês. Material da semana tá aqui. Só fazer o download. Você acessa via o link, via QR Code. Então, tá aí. Link na descrição também desse vídeo. Link lá nos canais do Telegram meu, da Active Trades. Está para vocês, tá? Material semanal aí. Pessoal, o que tem para essa semana, né? Bom, semana extremamente importante por muitos fatores, até mesmo fatores técnicos aqui. Começando com o mais importante, que é o SCPI, que vai sair na terça-feira, que é o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, que vem antes da decisão do Fed na quarta-feira. Então, o peso do CPI para a precificação de mercado no curto prazo é muito alto. Então, o mercado deve girar em torno desse dado, em torno do PPI e do Fed na quarta-feira. Então, o mercado gosta de volatilidade. Essa volatilidade deve ser bastante evidente aí em torno do CPI, do PPI e, consequentemente, da decisão do Fed na quarta-feira. Então, tudo que a gente vai ver desde a abertura no domingo, se não tiver nenhum evento que chame a atenção da gente, como nós tivemos ao PEP na semana passada, nessa semana aqui são os bancos centrais, principalmente o Fed, depois a gente tem o BOJ, a gente tem o ECB também na quinta-feira. É uma semana extremamente pesada em termos de macroeconomia. A gente tem grandes eventos extremamente importantes aí para fechar o segundo trimestre, fechar o primeiro semestre de 2023.
E o mais importante, como é que o mercado vai olhar para o próximo trimestre, pelo menos, né? O mercado ele sempre precifica de 3 6 meses, então sempre em termos de fluxo de dinheiro a gente está olhando para 3 meses, porque 6 meses ainda assim, sendo um tempo curto, é um tempo relevante para mudar um cenário macro como a gente está vendo agora. Não estou dizendo que a gente vai ver choques. Pode vir choques, mas a gente obviamente não espera isso. É na curva de juro de mercado, quando a gente fala de precificação de mercado, a gente e obviamente casando o Banco Central, a gente está pensando numa curva de juro, né? E as expectativas, dado tudo que a gente tem agora, é um fim de ano um pouco volátil em termos de juro, né? A curva de juro americana ainda precifica um corte do Fed nesse ano, que pode ser totalmente descartado na próxima reunião. A gente vai discutir a próxima reunião com mais detalhes daqui a pouco, tá? Mas é isso, pessoal. Semana extremamente importante. CPI na terça, PPI na quarta-feira, com a decisão do Fed. Na quinta, a gente tem o ECB, uma porrada de dados depois de uma decisão extremamente importante do Fed. Então, a volatilidade pode ser muito alta em torno desses dados depois da reunião do Fed. Aí, na sexta-feira, a gente tem a decisão de política monetária do BOJ. Aqui tem um ponto importante, a gente também vai discutir um pouquinho no final, mas gira em torno de um possível ajuste aí no Yield Curve Control do BOJ, que é o controle da curva de juro, né? Mas a probabilidade é baixa. Eu fiz recentemente um vídeo para vocês, coloquei no meu canal no Telegram, sobre um framework básico para a gente tomar decisão que a gente sempre vem discutindo também. Não é muita novidade para vocês, mas gira em torno disso, da gente tentar sempre mapear onde é que está o outlier, onde é que pode vir um evento que possa mudar a precificação do mercado, porque é ali que a gente vai ter volatilidade. E volatilidade é onde a gente faz dinheiro. A gente não é market maker, a gente não está fazendo fluxo de banco, a gente não é sell side, a gente não é um broker que está lá fazendo spread para cliente, executando ordem do cliente, electronic trading em mesa de banco que só coloca ordem para executar, não toma decisão. A gente não é isso. Nós somos traders, a gente toma decisão direcional. Não importa o que os outros estão falando, se é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente tem. Então não adianta querer ficar olhando o bolo do outro, o cara que faz market making independente de qualquer mercado que seja o mercado americano, seja o mercado spot, seja o mercado brasileiro, não importa. Importa pra gente onde é que está a oportunidade, onde é que eu posso encontrar a oportunidade. É isso, tá, pessoal? E uma das abordagens que eu falo para vocês em tudo isso aqui é a questão de encontrar outliers, que é lá onde a gente pode alavancar, onde a gente pode fazer dinheiro. A gente não quer ser gênio, acertar 80% de operação, a gente quer alavancar. É lá que a gente vai fazer dinheiro, é lá que a gente vai fazer gestão de risco, porque é assim, quando a gente opera direcional, a gente faz dinheiro. A gente faz dinheiro no spread, a gente faz dinheiro no fluxo, a gente faz dinheiro na mesa, a gente não ganha bônus, a gente ganha dinheiro operando. É isso que a gente faz, tá bom? Pessoal, outro ponto mais importante aqui é a questão de spread, né? Spreads de mercado, que é onde o mercado de comissão trabalha, né? Que é aqui. Vencimento de opções de Bovespa no dia 14, que é quarta-feira. No vencimento de opções sobre ações do Ibovespa também, no Brasil, dia 16, que é sexta-feira. E vencimento de opções sobre ações dos Estados Unidos também na sexta-feira. Olha o quão interessante é. A gente tem uma semana extremamente pesada no calendário macroeconômico. Ao longo da semana, a gente também tem o mercado vamos lá, de spread, né, de comissão, trabalhando aí para fechar semana a semana, de acordo com os clientes querem, independente aí de cenário macroeconômico. Isso aqui tem que acontecer. Então, vai acontecer durante a semana, ao longo dos próximos, principalmente da quarta-feira, começa com bastante atividade. E tudo isso somado à volatilidade macro, né? Então, pode ser uma semana extremamente interessante aqui de movimentos direcionais, porque o mercado precisa de liquidez para executar esse tipo de operação. Então, a liquidez, então, o movimento inclusive pode ser um pouco errático
durante o CPI, durante o PPI, durante o Fed, depois do Fed. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque casa com uma semana volátil e casa com o mercado precisando de liquidez. Então, eu só colocando para vocês que muitas vezes a gente tenta ir extremamente direcional e numa semana como essa aqui a gente pode ser pego de surpresa, tá? Então tem que tomar cuidado, principalmente nos primeiros movimentos ali, questão de disponibilidade de liquidez. Fiquem muito atentos a isso, tá? E cuidado com o seu risco aí, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Eu queria só a agenda inteira tá lá no material extra para vocês. Isso aí realmente fica de presente para vocês aí. Eu trouxe outro material também lá, vocês podem ver que é do JP Morgan. A gente vai discutir um pouquinho mais agora, né? Bom, o Brasil, sempre venho falando para vocês, isso já faz um bom tempo, a virada do mercado. Quando o mercado brasileiro perdeu aquela correlação de dólar, bolsa e juro, a gente começou a ver juro caindo, bolsa fazendo sempre um pullback, sempre um pullback. E aí quando a gente viu aquele grande fluxo, acho que em março, abril, não lembro exatamente o mês, a gente discutiu isso. A gente falou, olha, houve um movimento de sigma muito relevante no Brasil, que isso reflete uma virada de precificação de mercado, ou seja, juro caindo, bolsa explodindo. Foi isso que a gente viu. Isso continua. E eu sempre falo para vocês, daqui a pouco ela pode parar de existir. Então, não tente acertar 100%, tente trabalhar com 50% e tente encontrar os padrões que vão dar o sinal para você entrar com confiança no Ibovespa. Ou você coloca uma posiçãozinha pequena, segura, vai fazendo gestão de risco. Obviamente, não seja cego nisso, né? Mas essa correlação, ela existe. Bond, no Brasil, no caso, a gente falando do yield, caindo, bolsa subindo. É isso que a gente está vendo. Então, deixa eu pegar aqui o, o gráfico aqui para gente, só para reforçar. A gente viu esse fluxo acontecer em 2022 também. Olha, a gente viu. Isso aqui é o juro, eu peguei o DI 25, né? Janeiro de 2025. O juro caindo, bolsa subindo. A gente viu depois o juro subindo, bolsa caindo. Essas são os movimentos de correlação que a gente quer pegar. Tá vendo aqui? Essa é a correlação. Veja que aqui ó, foi pequeno. Ó, essa questão da variação do juro. A bolsa fez um baita rally. Aí, a gente estava aqui, obviamente, no período de eleição. Isso aqui já vem pós-eleição, né? E aqui, ó, a gente começa a ver mais ou menos isso. Ó, juro caindo, bolsa explodindo. Aqui foi quando a gente viu aquele movimento de signo. Foi em abril. Foi esse movimento. Depois a gente vê outros, ó, juro caindo, bolsa subindo de novo. Aqui a gente viu a grande quebra de correlação, que foi no mês de maio. Olha como o Ibovespa realmente destoou e o juro realmente afundou. Né? A gente vem quebrando, rompendo níveis importantes aqui no DI janeiro 25. Pode pegar o 26, 27, 28, qualquer DI um pouco mais longo aí também. Mas aqui eu estou usando como referência um vencimento que o Banco Central ainda desconfia da ancoragem de inflação. Esse é um racional meu. Vocês podem usar quaisquer racionais aí que vocês queiram, tá bom? Mas esse é o meu, tá aqui. Essa quebra de correlação, esse gap, essa boca de jacaré aqui, com bolsa extremamente forte, com juros fazendo mínimas. Lembrando, sempre falando para vocês, a gente não está analisando só a direção do juro, a gente está analisando os níveis do juro, né? Saiu de 14 aqui, agora a gente está negociando no 11. Daqui a pouco a gente pode romper esse 11 e vir para 10. Então é isso que a gente está olhando, é isso que a gente tem, essa correlação está funcionando, ela funciona muito bem e essa virada de fluxo no Brasil. Então é isso que eu estou me referindo aqui para vocês e a gente sempre está falando isso. Aí você vai falar assim, mas quais são as melhores ações? Pessoal, faça a lição de casa. Se você opera mercado de ações, vá no mercado de ações, segura, faz o que você quiser. Mas essa é a virada de quanto tempo vai levar isso aqui, pessoal? A gente não tem bola de cristal.
Não tem como saber quanto tempo vai durar isso aqui. De repente o governo Lula vem lá e faz alguma coisa. É isso que o mercado vai reprecificar depois. Acontece um choque internacional. E aí o que a gente vai fazer? É isso que a gente tem que pensar também. Não é só ir lá às cegas e falar, nossa, agora o mercado vai virar. E quais são a gente chama de headwinds que podem atrapalhar esse cenário? Você tem que fazer 300 motivos lá que você pode mapear e falar, olha, se acontecer isso, eu vou diminuir a minha posição, eu vou cortar minha posição. Esse é o trader, é isso que a gente faz. Agora, mas eu não acho que o governo. Ah, bom, aí você não acha que o governo, mas tá tudo bem. O que o mercado está fazendo agora é juro para baixo, bolsa para cima. É isso que a gente está vendo. Ponto final. Agora, se você acha que o governo está isso, aquilo, pô, pessoal, a gente não está discutindo a qualidade do governo, a gente não está discutindo a qualidade do cenário macroeconômico brasileiro. A gente sim está olhando a inflação, a gente está olhando o que o mercado de juros está fazendo e para onde o fluxo está indo. Extremamente técnico. A gente não está trazendo juízo de valor de nada aqui, tá bom? Então coloquei aqui para vocês. Essa dinâmica do mercado não deve ser nunca a nossa preferência. É isso que o mercado está fazendo. Então preste atenção nessa dinâmica que continua. O Banco Central do Brasil, muito provavelmente, na reunião de junho, pode até mesmo sinalizar alguma coisa olhando para a reunião de agosto, né? Então, isso se chama forward guidance quando a gente olha política monetária. Pouquíssimas pessoas se lembram desse termo extremamente importante antes de uma virada de política monetária. Se o Banco Central quer fazer alguma coisa, ele dá um sinal, seja numa decisão de política monetária, numa conversa com jornalistas, numa palestra, e é muito visível recentemente que o presidente do Banco Central e outros membros do Banco Central também vêm com essa opinião de que a inflação no Brasil, aparentemente no curto prazo, ela vem melhor do que as projeções de risco do Banco Central, ainda que a 2024, as projeções para 2024 e 2025 não estejam totalmente ancoradas. É, é muito visível aí que a inflação no Brasil está indo para a meta e muito possivelmente 2024 2025, se não houver nenhum evento fora do esperado, o Banco Central sendo cauteloso, o Brasil pode controlar a inflação aí, mas isso é uma opinião que não ajuda a gente em nada. O que ajuda entender o que o Banco Central está olhando, entender o que o mercado está precificando e como isso impacta os ativos que você está operando, como impacta a bolsa, como que impacta o juro, o dólar inclusive, tá bom? Pessoal, falando agora para o Fed, que eu acho que é o foco da nossa semana aí, cenário macroeconômico dos Estados Unidos. Eu só tirei um snapshot aqui do material para vocês, que mudança em 3 meses, inflação para baixo. Expectativa de inflação subiu, mas a mudança em termos de um semestre é tudo para baixo, né? Então, basicamente, o cenário macro aqui, muito diferente do que a gente via nesse começo aqui, né? Por exemplo, que a gente via quase tudo indo para cima. Agora, lógico, os mercados aqui diferentes, né? Mas em termos macroeconômicos, olhando para o CPI, a gente começa agora a ver miss aqui nas headlines, né? Então, a gente viu esse upside de inflação, fez o pico aqui e agora começa a arrefecer a inflação de forma bastante interessante, e isso trouxe à mesa essa discussão da próxima reunião do Fed, para onde é que o Fed vai levar essa taxa de juros. E é isso que a gente tem que focar. O cenário macroeconômico agora traz em termos de inflação, que é o que a gente pode olhar de forma bastante focada aqui, tem sinais benéficos, né? Apesar de que o mercado de trabalho, se a gente pegar ele aqui, o mercado de trabalho continua. Deixa eu pegar ele aqui. O mercado de trabalho continua bastante sólido, né? Confiança do consumidor continua flat. As vendas de varejo continua também flat, né? Então, não tem grandes novidades em termos macroeconômicos. A inflação vem descendo,
com o aperto monetário dos Estados Unidos, do Fed, né? Aperto monetário pelo Fed, a gente vê essa inflação arrefecendo. É lógico, como é que a gente olha para frente, né? Como é que a gente olha para essa reunião do Fed? Como eu falei para vocês, a palavrinha mágica aqui, mágica entre aspas, né? Forward Guidance. O que é isso? Né? A gente já discutiu isso, para aqueles que são novos, é quando o Banco Central sinaliza alguma coisa. Isso se chama Forward Guidance. Por quê? O Banco Central, para ser bastante simples, ele também usa a comunicação, a linguagem, como ferramenta de política monetária. Apesar do juro, apesar do quantitative easing, quantitative tightening, a comunicação é uma ferramenta de política monetária que o Banco Central brasileiro, só para fazer uma referência aqui, usa com muita frequência nos últimos 3, 4 anos aí, com bastante fidelidade aí na comunicação. Ou seja, não muda, né? A comunicação do Banco Central não muda. Então, o Forward Guide está atrelado também à questão de autonomia do Banco Central. O Banco Central dá o Forward Guidance, ajusta as expectativas do mercado com esse guia, né? Com essa sugestão de como o Banco Central olha para frente, para equilibrar as expectativas de mercado em relação ao que ele quer. Nesse caso aqui a gente está falando dos juros, né? Então, eu vou só pegar para vocês, depois vocês também podem dar uma olhada aí por conta. Lá na reunião de março do Fed, a gente tem as projeções. Eu não vou entrar em detalhe todas elas, porque tem muita coisa aqui. Mas o que a gente está vendo aqui é para onde a tendência central está indo, né? Então, a mediana, a tendência central dos participantes do Fed. Isso aqui é um resumo que também é publicado pelo Fed. Nessa reunião que vem, a gente vai ter essas projeções publicadas. Então, tá aqui, né? Você vai lá na decisão do Fed, você vai encontrar o Summary of Economic Projections. É o SEP, a gente chama de SEP também. Resumo das projeções econômicas. Então, você não vai focar em tudo, foca no que é importante. O que é o mais importante que o Fed está olhando agora? Agora é a inflação. Então vocês vão olhar a inflação para 2023, 2024, que é mais importante. Lógico que 2025 também é relevante, porque está aqui nas projeções do Fed, mas o que o mercado está extremamente focado são nesses dois, em termos de curtíssimo prazo. Então, se vocês vão observar para onde as projeções estão indo, quais são as mudanças na questão de inflação, para onde o mercado de trabalho é importante? É importante, mas está vendo que está bem flat aqui? A inflação já começa a mudar, tá vendo? Ó, tem bastante volatilidade nos dados de inflação. Então é isso que vocês querem ver, tá? Eu estou resumindo aqui. Então vocês têm o CEP aqui, vocês podem olhar. O PIB não é importante, a taxa de desemprego não é importante. Ok, o PIB não é importante, não se fala, não, mas o PIB, como assim não é importante? Óbvio que é importante. Sim, obviamente é importante. Mas para onde é que o PIB vai? Essa é a pergunta, né? Para onde é que o mercado está olhando para o PIB? Então, o resultado de aperto monetário vai influenciar o PIB. Então, as variáveis mais importantes que influenciam a mudança de política monetária é a inflação. E ao longo do tempo vai impactar o PIB. Então, o PIB não é importante para a gente em termos de decisão, mas no quadro macro ele é extremamente importante. Então, só para separar aqui a questão, tá, pessoal? De repente você fala, pô, mas o cara tá falando groselha aí, o PIB não é importante. Como assim? É importante, mas eu tô falando o que é mais importante na decisão de política monetária e que mexe o mercado. Inflação e projeção de taxa de juros e depois o PIB, que o mercado de trabalho, pode falar o que você quiser. Bom, tá aqui. É aqui que a gente tem que olhar, né? As projeções medianas, para onde que as coisas estão indo. É isso que a gente tem que olhar. Olhar para a inflação. Tem a questão das taxas, né? Aqui, para onde as taxas podem ir. Então, aqui a gente está olhando as projeções de 2023, 2024. Então, tudo isso é publicado na decisão do Fed, né? Então, eu não vou olhar
em todos os detalhes aqui para vocês, mas vai sair aqui, assim, ó. As projeções econômicas vêm aqui, aí vem o statement primeiro, vem as projeções econômicas e depois a gente vê a press conference com o Powell, né? Depois a gente vê a ata. Então a ata é lançada depois da reunião. Então primeiro vocês vão receber isso, depois vocês vão receber a press conference aqui e o material, as projeções econômicas vêm junto com a declaração de política monetária. Então é daqui que vocês querem receber esse material, tá, pessoal? Em HTML ou PDF, dependente de como vocês queiram analisar, mas sempre buscando as informações mais importantes, né? Aqui a mediana, isso aqui pode mudar também, o mercado está de olho nessa mediana e para onde essa mediana vai, em questão de nível de taxa de juros, se ela vai mudar um pouco para cima, olhando para 2024, 23, 24. Então é isso que vocês têm que ver, 2023, 2024 e fazer essas perguntas, né? Eu vou resumir daqui a pouco para vocês, eu só queria mostrar esse racional aqui da decisão para vocês, tá? Bom, olhando um pouco mais para a própria decisão, quais são os cenários do Fed aí? Eu não vou colocar todos, vou colocar os mais importantes com vocês, só para fazer um exercício, né? Então, qual é a primeira pergunta? Onde é que o mercado está? O mercado está mais ou menos equilibrado. Está mais para uma alta de 25 e também para uma pausa. O consenso é pausa, né? Consenso Bloomberg, consenso Reuters. Olhando para a curva de juros de curto prazo, tem um equilíbrio entre as duas, mas está mais para uma pausa, né? E também uma alta possibilidade aí de 25 bips. Então, onde é que o mercado, onde é que o Fed vai atuar? Então isso aqui é muito importante. Aí você vai falar assim, bom, se for 25, o que o Fed vai fazer? Se for zero ou pausa, né? O que o Fed vai fazer? Opa, equals. O que o Fed vai fazer? Então aí vem as perguntas. Hawkish. Isso aqui é um sinal hawkish. Ainda que se tenha uma alta, é um sinal hawkish. Por quê? Obviamente que o mercado tem uma grande posição em pausa, tá? Então isso é hawkish. O Fed foi lá e subiu a taxa de juros. Aí a outra pergunta, como é que vem o forward guidance? Projeções macro e também a declaração do Fed. É isso que vocês vão olhar. A declaração pode ser hawkish, o mercado precificando isso, né? A taxa de juro mais alta no final do ano, ou dovish, precificando uma pausa e podendo até mesmo ser mais dovish, precificando ainda um corte ainda esse ano, né? Então, ou dois cortes, depende de como o Fed vai fazer. Então é assim que vocês têm que mapear. Qual é a comunicação? Isso aqui é hawkish. Aí você fala, ok, a comunicação é o quê? Dovish ou hawkish? Ou seja, dovish é o Fed falando, a gente sobe, essa é a última, a gente não vai subir mais. Hawkish, a gente vai continuar olhando os dados, se precisar subir, a gente vai subir. Ou ele pode falar, a gente vai pausar e depois a gente pode até subir de novo. O Fed pode dar esse sinal. Essa é a última alta, possivelmente a última do ciclo, mas a gente está com a porta aberta. Se acontecer alguma coisa, a gente pode subir de novo. Então, isso também entra na comunicação do Powell, comunicação do Fed. Tá? A pausa pode vir da mesma forma. Deixa eu pegar aqui. A pausa ela é, por natureza, dovish, só que ela vem com que sinal? Ela vem com forward guidance, meio igualzinho. Dovish. Tá feio aqui, né? Mas enfim, o hawkish. Vocês já sabem já. Bom, dovish, porque o Fed pausou. Então o mercado que está posicionado por uma alta de 25 vai ter que reajustar, zerar a posição, zerar hedge, zerar o que for, para uma posição dovish. Aí o statement, o SEP, vão dar quais sinais para o mercado? Que essa
pausa é definitiva, que é uma pausa que o Fed vai deixar a porta aberta para mais altas, quais são os riscos. Então, essa decisão, o consenso do mercado, ela é uma decisão dovish com componente hawkish, ou seja, com o Fed deixando a porta aberta para uma possível alta. Só que ele pode deixar mais hawkish ainda, falando assim, a gente deixa a porta aberta, mas a gente não vai cortar a taxa de juros esse ano. Então lá na ponta de novembro, dezembro, o mercado vai ter que zerar isso aqui. Então ela pode ser mais hawkish. Ela é dovish em termos de curto prazo, em que 25 não acontece, mas na comunicação o Fed pode zerar essa expectativa do mercado aqui, ou não. Ou o Fed pode tomar uma decisão dovish, até mesmo sem comentar sobre o que o mercado está precificando, ou o Powell, inclusive, não comentar isso. Então, se for zero, vai ser extremamente importante o CEP, vai ser extremamente importante a declaração do Fed, que vai ter o forward guidance inicial, e depois o grande atenção vai para o Powell. E os dois cenários, o Powell vai ser muito importante aí, que acontece na declaração, na entrevista coletiva de imprensa com o Powell, depois da declaração de política monetária do Fed. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, só para a gente fazer um resuminho. Olha como existe uma certa volatilidade no curto prazo, né? O mercado aqui, eu peguei a curva de juros, deixa eu ver de qual foi a data que eu peguei. Peguei aqui do começo da semana e comparei com o fechamento da semana para vocês, ou seja, semanal, né? Então a gente viu a curva de curto descendo um pouco, a curva de longo subindo um pouco. Olha como o mercado já está fazendo um certo twist aqui da curva de juros, né? Isso é interessante. O mercado já começa a colocar um certo prêmio de risco aqui. E veio junto com o que aconteceu com o BOC, o Banco Central do Canadá. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver quando foi. Começo maio. Eu vou colocar aqui começo de junho, ó. A gente pegou começo de junho e fechamento de sexta-feira. Olha como a curva ganhou prêmio de risco, né? Isso aqui aconteceu porque o Banco Central do Canadá subiu a taxa de juro. Isso está acontecendo. O RBA também pausou e depois voltou a subir. Então, o Fed, aparentemente, muitos membros do Fed estão com essa tendência de pausar e depois podendo subir se não houver efeito esperado da política monetária. Então é isso que a gente viu aqui, né, no Banco Central do Canadá. Foi um outlier, foi um evento que trouxe uma reprecificação na curva de 2 anos, está aqui, eu coloquei aqui para vocês, e no dólar canadense, né, ou seja, o dólar americano ganhou força ante o dólar canadense. Então aqui, ó, desculpa, o dólar perdeu força, né? Porque a taxa sobe. Então o dólar canadense ganhou a força em relação ao dólar americano naquele momento, né? Então veja como a curva de juro americana subiu nesse período. Veja, eu coloquei aqui a taxa de 2 anos. Isso aqui foi na decisão do BOC. A curva de 2 anos do Canadá subiu, né? O vértice de 2 anos subiu, a taxa de 2 anos dos Estados Unidos também subiu. A curva extremamente ficou inclinada aqui, estão vendo? A curva realmente subiu e isso trouxe uma reprecificação da taxa de juro no mercado, né? Então aqui o dólar canadense ficou forte, as taxas subiram, até mesmo a taxa de juros americana. O S&P 500 tomou também um impacto aqui, não foi tão inicial, não foi tão grande, mas ao longo do pregão foi caindo. A gente viu um grande movimento de reprecificação depois da decisão do BOC, e a gente viu até o ouro fez um spike de alta aqui antes da decisão, bem no momento da decisão, e depois fez um pullback extremamente forte aqui, com esse reajuste das taxas e também no mercado de câmbio, né? Então é interessante usar essa última decisão do BOC, porque é o que o mercado em termos consensuais está olhando, tá?
mercado está esperando que o Fed pause, mas se acontecer alguma coisa, entregue uma mensagem muito parecida com a mensagem que a gente viu do Banco Central do Canadá nessa semana, tá? Bom, coloquei algumas perguntas chaves aqui para vocês, só para resumir, né? Trouxe aqui para vocês uma parte de research para a gente discutir. Bom, as perguntas dessa decisão, né? O Fed vai mudar a frase, isso aqui é na declaração. Se o Fed mudar essa referência na declaração, o Fed vai fazer alguma referência em ajustes futuros da taxa de juros, que tudo isso é relacionado a olhar futuro da política monetária. É, como, na, aqui mais ou menos o que o Fed está dizendo, para reacessar a questão do tamanho futuro do aperto monetário, ajustes adicionais podem ser apropriados. Então, essa é uma forma que o Fed se comunicou. Hoje, pessoal, veja, eu estou falando em inglês aqui para vocês, eu quero reforçar isso. O português ele muda, né? O português ele não vai trazer o que o Fed quer comunicar. Você tem que olhar em inglês, não tem como traduzir isso. Se você traduzir, você já está atrás, tem que ser em inglês, porque essa aqui não é um texto que importa para a gente no sentido do significado dele, assim, sabe, na construção, não. O que importa é isso aqui, ó. É isso que a gente está olhando. É isso que o mercado, que o algoritmo está olhando. Additional policy firming may be appropriate. Outra coisa, remover a referência de ajustes adicionais. Então é isso que o mercado está olhando, essas palavras que a gente tem que mapear, as projeções das medianas da Fed Funds, como eu falei para vocês no CEP, 2023, 2024, 2025, mais ou menos. A mediana da projeção da Fed Funds, qual é a taxa terminal que o mercado está olhando, né? O número de pontos de votantes do FOMC, lá no gráfico de dots, né, do gráfico de pontos que a gente vê, é o dot plot, a gente chama lá no CEP, para onde vai essa mediana, né? Para onde vão os números? Tem alguns dissidentes em relação à decisão que aconteceu? Dissidentes são aqueles que não concordam que não estão em linha com aquela decisão, que talvez queiram uma projeção mais alta de taxa de juro ou até mesmo um pouco mais dovish olhando para frente. Então essas são as perguntas. Eu trouxe aqui para vocês um relatório completo também, deixei no material extra, só para a gente fazer esse mapeamento do que o mercado, alguns participantes de mercado estão pensando, estão olhando, né? O JP Morgan fez essa pesquisa na mesa com os clientes e essa aqui, né? Para onde é que o Fed vai levar a taxa de juros na reunião da semana que vem, né? Teremos quais os sinais que nós teremos no dot plot? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui exatamente o que o consenso, né? O consenso está dizendo. O Fed aumenta a taxa de juro e os dots indicam mais altas de taxa de juro e nenhuma alta mais para frente, né? Então esse é o contexto aqui que o mercado não, né? Que o JP Morgan está meio que, né, direcionando exatamente para os cenários, né? Então uma alta com o gráfico de pontos indicando altas mais para frente, 26%, uma alta sem uma alta agora e sem outras altas, 11%, segura a decisão de política monetária nessa reunião e sinaliza que pode ter mais altas, que esse é o grande consenso atual do mercado. Pode ver que o mercado está oscilando nesses dois pontos aqui e uma pausa sem ajuste de altas, né? Então o JP Morgan já basicamente fez algumas perguntas chaves aqui. Os participantes estão bastante alinhados com uma alta e segurar a taxa de juro, né? Então é isso que a gente também está olhando, né? Porque como eu expliquei para vocês o racional disso.
tá? Bom, o resto aqui é mais, enfim, não importa tanto pra gente. Bom, é isso, pessoal. Tá lá o material completo para vocês. Tô um pouco atrasado aqui com o material para vocês. Eu vou ter que subir já. Então, eu vou tentar encerrar. Eu coloquei dois pontos importantes aqui. A gente tem o ECB nessa semana e o BOJ. O BOJ a gente vai ver na sexta-feira, né? Sexta-feira aqui no Reino Unido. No Brasil vai ser na quinta-feira à noite, olhando para a virada da madrugada. Bom, ECB. Saiu algumas fontes aí que duas outras altas de juro podem ser esperadas. Então, na quinta-feira, a gente pode ver um ECB um pouco mais hawkish. Na sexta-feira, existe outras fontes falando que não terá um ajuste de política monetária na taxa de juros, né, na instância de política monetária do BOJ. Algumas outras pessoas de mercado acreditam que pode ter um outlier devido à questão de inflação no Japão que está subindo, não para, e o BOJ possa fazer algum anúncio, algum ajuste no controle da curva de juros. Então tá aqui. Então esse é o consenso que a gente está vendo de mercado, né? Então, como é que a gente oscila em torno disso? Já passei um racional para vocês. A gente está buscando os outliers. Reflitam sobre os outliers. Tentem entender para onde é que esse mercado pode ir. Olhem para o proxy do Banco Central do Canadá. Esperem aí como é que a gente vai olhar também o CPI. O mercado pode operar volátil em torno disso. E não esqueça, tem vencimento de opções nessa semana, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então fiquem de olho nisso. E cuidado, né? Primeiro movimento pode ser bastante, vamos lá, misleading aí, ou seja, enganador, né? A gente não sabe para onde as coisas podem ir, tá bom? Pessoal, muito obrigado para vocês. Desculpa aí pelo atraso, mas extremamente corrido aí a semana, o dia, sem muito tempo de respirar, inclusive. Mas eu me esforço muito para colocar esse material para vocês. Tá aí. Veio um pouco atrasado no canal da Active Trades, mas valeu a pena, tá bom? Muito obrigado para vocês e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.